Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Vocês estão bem? Tudo bem? Muito bom. Bom, gente, a doutrina espírita, quando apresentada por Allan Kardec no ano de 1857, iniciou um período novo para a humanidade. Porque até o período de Allan Kardec, até a época de Allan Kardec, a espiritualidade era tratada de uma forma um tanto quanto dogmática, embora no século XIX, desde o início do século XIX, alguns pesquisadores, filósofos já estivessem tratando a espiritualidade do ponto de vista racional. Já havia uma iniciativa, desde antes de Kardec, de que a espiritualidade fosse inserida no campo da filosofia e da ciência como algo a ser pesquisado, como algo de interesse da humanidade. Não ficasse somente na ideia do proibido da igreja ou do cesseado do materialismo, que seria aquilo que iria depois acontecer. E esse fato fez com que Allan Kardec reconhecesse que o período onde a doutrina espírita surgiu foi o melhor que podia ter acontecido. Se tivesse sido alguns anos antes, a religião não teria deixado o espiritismo proliferar, e se tivesse acontecido depois, o materialismo impediria que o espiritualismo, no caso o espiritismo, da forma que foi apresentada, se mantivesse. Porque Allan Kardec propôs uma ciência nova, uma filosofia, que pudesse ser colocada nas universidades, e não somente nas universidades, também nas igrejas, nos templos religiosos. Por que não? Uma vez que a religião natural, que era aquilo que vinha já sendo construído por Rousseau, por Pestalozzi e por muitos outros pensadores, estava agora no vocabulário de Allan Kardec, reforçado pelos espíritos, que também trouxeram essas mensagens. O momento melhor do mundo não podia haver. Já havia ali o recrudescimento de uma iniciativa de mudança, já havia ali uma necessidade de mudança. De um lado, o enfraquecimento da igreja, do outro lado, o fortalecimento do materialismo, mas ainda não com toda a força, com um início de força. Eles começaram matando Deus, dizendo não precisamos de Deus. Então, quando eles vão explicar as suas teses, Deus não era necessário mais, porque já havia tudo, já Galileu, Copérnico, Tycho Brahe, esses caras todos já tinham falado sobre tudo, não precisava falar de mais nada. Newton já tinha explicado a natureza através de fórmulas matemáticas, para que explicar mais coisa? Não tinha mais o que explicar. Então, Allan Kardec vai fazer uma apresentação de algo que estava para além da matéria. A ciência não poderia explicar o espiritismo da forma como era colocada, porque Newton só explicou a matéria tangível, os movimentos da matéria tangível. Não podia explicar o que estava para além da matéria, porque não havia esse conhecimento. Não tinha a menor chance. Os olhos humanos, os aparelhos humanos não eram capazes de perceber os grandes domínios dessa nova ciência e, portanto, não dava para explicar. E Allan Kardec, então, entra nesse cenário trazendo não uma revelação do seu intelecto, não algo da sua cabeça, não algo da sua vontade ou do desenvolvimento do seu processo ideológico. Não, ele traz a revelação a partir dos próprios espíritos. O método dele é sui generis. Ele faz todo um arcabouço teórico em cima daquilo que era revelado pelos espíritos. Quem revelou a doutrina dos espíritos? Os espíritos, que vinham e davam seus testemunhos a respeito da vida, antes da vida e depois da vida. Todo o processo do nascer, todo o processo do morrer, todo o processo do viver. Porque também havia ali o sentido da existência. Qual o sentido da vida? Para que encarnamos? Por que estamos aqui? Por que esta pessoa está do meu lado? Por que eu vivo nessa família e não em outra? Por que eu nasci nesse país? Algumas explicações que estão lá colocadas para toda a nossa contemplação, nosso estudo e o aprofundamento dessa nova ciência que ia para além da matéria. Então, Allan Kardec, dentre as suas revelações e dentre o seu campo de estudo, ele inicia o campo da transcendência, não do ponto de vista dogmático, como falei, mas do ponto de vista
absolutamente objetivo e positivo, como era a linguagem da época, falando a respeito dos chamados campos sutis. A primeira explicação de Allan Kardec é que quando ele vai falar sobre um ser humano, ele diz: um ser humano é um conjunto de 3 elementos. O primeiro, o espírito, que tem o campo da vontade, da memória, do pensamento, as forças que movimentam aquele psiquismo, aquele indivíduo, do espírito. O corpo físico, que é esse ente de representação no mundo tangível, e uma camada intermediária entre os dois, que é o perispírito, que faz com que haja a possibilidade de um campo sutil, que é o espírito, absolutamente desmaterializado, pudesse interagir com a matéria densa, e para isso um campo intermediário. As outras ciências, que são as ciências mais esotéricas, dividem esses campos ou esses corpos em muito mais, em 7, às vezes em 12, em muitos mais. Você tem, às vezes, o campo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo átmico, o corpo búdico, várias subdivisões. Mas Allan Kardec, como era muito pedagógico, muito didático, ele simplesmente concentrou em 3. Todos esses campos, mental inferior, o corpo astral, etc., ele vai colocar no campo do perispírito e deixar para o espírito apenas a parte mais densa, a parte mais realmente completa do ser, enquanto que o corpo físico, um mero instrumento de representação dessa vontade do espírito na Terra. Falando de outra forma, o corpo físico é um instrumento através do qual o espírito se comunica, mostra a sua vontade e expressa a sua vontade aqui na Terra. Mas ele vai além. Ele vai além dizendo das propriedades do perispírito, que o perispírito, como um instrumento semimaterial, formado a partir de fluidos, de um campo fluídico, ele é totalmente suscetível à força do pensamento. O pensamento, ele é modelador do perispírito. O perispírito é modelado pela vontade do espírito. Então, de alguma forma, Allan Kardec sugere pelos espíritos de que nós podemos desenhar os nossos corpos a partir da nossa mente, do nosso querer, da nossa vontade. O nosso corpo, como ele é hoje, ele em algum momento foi resultado do nosso pensamento. Da mesma maneira que nós podemos desenhar um corpo, nós podemos alterar o corpo, nós podemos fazer mudanças no corpo, e essas mudanças podem ser para melhor ou para pior, vai depender da qualidade, da intensidade do pensamento. O fato é que isso abre uma possibilidade muito grande para o entendimento da força do pensamento em relação à homeostase, ao equilíbrio, à dinâmica deste corpo físico, que, dependente do pensamento, lhe é sujeito a todos os tipos de movimentação de energias psíquicas que vão circular por esse pensamento. Aquela ideia da mente sã, do corpo são, isso é absolutamente explicado dentro da doutrina. Porque a doença, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista mental, ela pode ser explicada através desse princípio da seguinte maneira: uma ação do pensamento, reverberando no sentido do espírito, vai plasmar no perispírito uma deformidade qualquer, uma desorientação qualquer, uma desorganização qualquer, que a médio ou longo prazo, dependendo da intensidade deste pensamento, vai reproduzir no corpo físico o dano que estava plasmado no perispírito. Isso mostra que existem possibilidades tanto do sujeito adoecer pela força do seu pensamento, como também curar-se pela força do seu pensamento. As cirurgias espirituais que são aplicadas, que são realizadas ordinariamente dentro do nosso estabelecimento espírita, essas cirurgias, quando não aquelas que são invasivas, que cortam, que ferem, mas aquelas outras que são apenas da transfusão energética, essas cirurgias, elas atuam nos campos perispirituais, tentando recuperar ou reharmonizar aquilo que ficou, de certa forma, danificado pelo padrão do pensamento. E o que vem a se dizer disso é, se o sujeito ficar bom hoje e não mudar o padrão do pensamento durante os próximos dias, fatalmente, lá na frente, irá adoecer novamente.
Da mesma forma, se o sujeito mudar completamente a ação do seu pensamento, o seu corpo será mantido dentro da homeostase e, consequentemente, terá um pouco mais de tranquilidade e saúde. Nós não podemos negar e absolutamente nós não podemos impedir a força inexorável do tempo, porque o tempo vai deperecer o corpo. Então, de certa maneira, não funciona aquela ideia de você ficar imaginando sou jovem, sou jovem, sou jovem, sou jovem, e essa ideia não vai necessariamente reverberar no corpo físico, porque o corpo físico tem a sua lógica, tem a sua dinâmica, que é nascer, crescer, deperecer e morrer. Isso faz parte de todo o elemento físico da densidade aqui da Terra. Porém, relatos existem de espíritos que, quando desencarnam, e aparecem para os seus entes, eles aparecem com aparência jovial. Eles trazem um novo astral, eles recuperam corpos que estavam já no tempo, lá atrás, mas completamente saneados das suas deformidades. Ao passo que outros que desencarnam em situação de penúria, quando são resgatados para uma comunicação, se mostram exatamente iguais a estar o modelo que estavam em outras situações. Nós já tivemos casos de espíritos que se apresentavam em reuniões mediúnicas e que eles estavam sem a perna. Olha, gente, sem a perna, espírito sem perna, isso não existe. Por quê? Porque ele não tem o corpo físico, ele tem um corpo perispiritual que é moldado pelo pensamento. Então, o trabalho doutrinário, o trabalho de educação, de esclarecimento de um espírito desse, é no sentido de recompor-lhe o membro, fazer com que a perna volte e ele perceba novamente essa perna no seu campo perispiritual e não se sinta alijado do membro que estava ali antes, tirado no campo físico. Isso acontece ordinariamente. Se vocês lerem o livro Memórias de um Suicida, vocês vão ver uma passagem que um dos que estavam ali no campo de recuperação após a retirada do Vale dos Suicidas, ele está já plasmando a próxima encarnação e o seu campo perispiritual está sendo modificado pela ação da culpa e o seu braço perispiritual está desaparecendo. Ele provavelmente vai plasmar um corpo na gestação que virá para a sua reencarnação de alguém que terá um problema no braço que está dissolvendo no perispírito. Isso é feito pela ação do pensamento. Mas vamos mais além. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, quando ele publica em 1861 esse livro, ele traz uma passagem interessante que é o Laboratório do Mundo Invisível, aonde Allan Kardec diz, através da comunicação dos espíritos, que não somente nós podemos interferir nesses campos perispirituais, como através da ação do pensamento, nos campos fluídicos, nós somos capazes de materializar objetos. E ele fala a respeito de um espírito que materializa, por exemplo, uma caixa de fumo, que ele chama de tabaqueira, que botava o fumo que a pessoa usava para mascar ou para fumar. Então, essa caixinha era materializada por um espírito, e ele explica todo o fenômeno, como é que isso funciona do ponto de vista da criação de um objeto material a partir da ação de um espírito. E mais ainda, ele vai falar que esse material que está sendo criado pelo espírito, ele poderá ser uma tabaqueira, uma flor, ele poderá transportar um objeto, dando aí já o início daquilo que vai ser chamado depois dos fenômenos objetivos, aquilo que a parapsicologia vai chamar dos fenômenos psi, que poderão ser classificados como esses de objetos, fenômenos físicos, ou aqueles outros de caráter subjetivo do pensamento. Todos esses fenômenos que estarão catalogados pelas diversas experiências espirituais, mediúnicas, serão explicados detalhadamente dentro da doutrina espírita. Mas tem uma coisa aí que é interessante, que cabe para nós aqui encarnados. Eu tenho certeza que tudo isso que eu falei para vocês não é novidade, vocês já conhecem, e provavelmente vocês vão ficar curiosos, quem não teve a oportunidade de ver, abrir o livro dos médiuns e pegar esse capítulo chamado Laboratório do Mundo Invisível para dar uma olhada lá como é que funciona esse troço. Mas o que eu quero falar aqui é a respeito de um outro
efeito do pensamento, que vai para além do campo perispiritual, e também tem toda influência, etc., mas que está no campo sutil, naquilo que é chamado de formas pensamento. E aí cabe uma explicação antes de um outro tipo de ciência, que vai também corroborar com essa explicação dos espíritos. Na década de 50, os cientistas fizeram, numa ilha do Pacífico, uma experiência curiosa com macacos. Eles pegaram uma ilha com macacos e botaram batata doce na praia. Batata doce. Os macacos adoravam batata doce. E eles comiam essa batata doce. E aí, os cientistas fizeram o quê? Pegaram a batata doce e misturaram com pó de serra. Quando misturaram com pó de serra, os macacos não comiam mais a batata. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Uma macaquinha lá qualquer pegou uma batata e lavou a batata. Quando lavou a batata voltou a ser a mesma batata de antes, comeu a batata e achou maravilhosa. Mas ela fez isso e as outras não. Os outros não fizeram porque eles eram tradicionalistas. E eles não mudaram o pensamento. Então não foram lá lavar. Quando a macaquinha botou no Facebook dela que lavando batata ia dar certo, os jovens que estavam antenados começaram a lavar batata. E foi crescendo a quantidade de macacos lavando batatas, até que em um determinado momento, uma quantidade de macacos fez com que até os velhos lavassem as batatas. E uma coisa curiosa, quando eles repetiram esse experimento em uma outra ilha longe, distante, os macacos que não tinham passado pela experiência do aprendizado, imediatamente lavavam as batatas. Levando a eles concluírem que havia uma espécie de um campo mental, havia uma espécie de contaminação quando uma quantidade grande de seres de uma determinada espécie repetiam um comportamento, este comportamento era reverberado dentro daquela espécie. Vai chegar na década de 80, por volta de 1982, e um biólogo chamado Rupert Sheldrake, fazendo um resgate de uma tese que já existia desde a década de 30, 40, que era a tese dos campos mórficos, ele vai explicar o fenômeno, dizendo que existem campos que circundam pessoas, entidades pequenas como uma célula do corpo, e também populações, tribos, cidades, o planeta inteiro, que é aquilo que os espíritos vão chamar de egrégora, ou psicosfera, ou uma espécie de mentosfera. É um campo formador, é um campo que dá forma, e óbvio que ele vai chamar esse campo de campo mórfico, porque é o campo da forma. De onde vem a ideia de Sheldrake desse campo? Vem do seguinte, uma cadeira, por exemplo, é feita de átomos. Os átomos são 99,999% de espaço vazio. A pergunta que não quer calar é, por que quando a gente senta na cadeira, que é todo espaço vazio, a gente não cai? Por que a gente fica sentadinho, bonitinho? E mais ainda, por que a gente não se mistura com a cadeira, já que eu também sou energia, era energia, elétron com elétron vai se combinar, por que a gente não se mistura, não se funde na cadeira? Por que existe a separação? Por que essa cadeira é sempre cadeira, nessa forma, desse jeito, até o final dos tempos dela? Porque esses campos formadores, eles de certa maneira engessam a forma, eles criam uma forma de tal maneira que os objetos que são dessa espécie vão seguir essa forma. E isso obviamente vale para as crianças que hoje nascem e sem explicação nenhuma, você pega uma criança com alguns meses que vai para frente da televisão e fica correndo o dedo lá. Vocês já viram isso? Esse fenômeno? As criancinhas correndo o dedo na frente da televisão, buscando já o mouse digital lá, fazendo isso. Por quê? Porque nós já estamos criando uma mentosfera de um comportamento mental, de um modelo mental, com a manipulação dos objetos eletrônicos através das mãos. E isso, obviamente, que repassa para as gerações futuras através de uma espécie de transmissão da informação do campo chamado de ressonância mórfica.
A ressonância é a capacidade que os campos têm de passar informação, porque como se fosse uma grande internet, um grande banco de dados, o universo, ele parece ser, na verdade, um conjunto de informação, sendo trabalhado através das transfusões energéticas, das transmissões energéticas, fazendo com que vejamos fórmulas e todos os funcionamentos de todas as coisas, conforme assim a gente pode ver. Deus, na verdade, se expressa a nós através de grandes equações matemáticas e de campos de informação que podem ser transmitidos através desses nossos modelos mentais que nós carregamos dioturnamente nas nossas cabeças. Dá para entender agora o tamanho da importância da qualidade do pensar, do sentir, do agir e do ser? Dá para pensar que tipo de coisa eu estou mexendo quando eu estou pensando simplesmente? Eu estou pensando, não vai acontecer nada, está dentro da minha cabeça. Eu me lembro do Evangelho de Jesus, quando ele diz: ouviste o que foi dito, não matarás, porque aquele que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que aquele que pensar mal do seu irmão, já será réu de juízo. Olha o que Jesus vai falar. 2000 anos antes, Jesus está com um pensamento quântico. Porque ele diz, não importa o que você diz, mas o que você pensa, o que você sente, radica, fala muito mais de você do que o que você imagina. Os prejuízos que advêm de um pensamento são tão concretos do ponto de vista do mundo sutil, quanto a própria materialização do ato. Porque nós vamos descobrir através dos espíritos que tudo aquilo que nós fazemos aqui agora reverbera num campo sutil, e esse campo sutil, ele se mostra com a qualidade do nosso ser, do nosso pensar e do nosso sentir. André Luiz vai dizer que o umbral, que é essa zona densa, que envolve a Terra como uma psicosfera de baixa vibração, esse umbral, ele começa na superfície da Terra. Quando nós, através dos nossos modelos mentais, do nosso pensamento, da nossa vibração emocional, energética, quando nós vibramos negativamente, estamos contribuindo para a formação de uma egrégora ruim. E, consequentemente, essa zona densa que está formada pelo pensamento dos encarnados e desencarnados, em número de aproximadamente 30 bilhões de espíritos, segundo o IBGE do mundo espiritual, esse número daí, ele dá a ideia da quantidade de seres pensantes e seres que estão sentindo para poder produzir esta grande egrégora, esse grande mentosfera do planeta Terra. É horrível de ver, quem tem os olhos de ver que veja, perceber um planeta azul, mas visto através do olho do psiquismo espiritual, um planeta denso, um planeta de energia extremamente densa. Porque nosso ser, o nosso pensar, está aí para além desta condição de um mundo aonde nós possamos ter, na força do pensamento, a regeneração da humanidade. Isso é explicado hoje pela ciência, porque está hoje, mais do que tudo, já medido em laboratório, a capacidade que nós temos de emanar pensamentos, e o nosso pensamento chegar ao outro através das ondas mentais, quer seja através de uma comunicação direta, como a telepatia, quer seja através de um senso. Quer ver eu dar um exemplo aqui, que vocês, quem é mãe aqui de adolescente? Mãe de adolescente, quem mais? Mãe de adolescente. Vocês, mães, já sentiram assim no peito aquela agoniazinha e quando você vai ver o pico roxo ou a pico roxa está numa situação meio complicada? Já teve isso? Não tem, de vez em quando? Aquela ideia de que vocês estão conectados no pensamento. Quem aqui sentiu isso em relação a marido, mulher, namorado, namorada? Que não estava bem o negócio. Olhava assim e no astral via que o negócio não estava legal. Precisa dizer? Não precisa dizer. Basta sentir. As pessoas que estão conectadas, as pessoas que estão imbricadas, que estão entrelaçadas, o nome disso é entrelaçamento.
do ponto de vista quântico, entrelaçados. As pessoas que estão entrelaçadas se comunicam através do pensamento, muito mais ordinariamente do que os que não estão. Embora nós sejamos contaminados pelo pensamento o tempo inteiro. Questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossas vidas? De ordinário são eles que vos dirigem, é a resposta. Ou seja, nós estamos sim sob a ação direta dos nossos pensamentos, uns para os outros, contaminando os nossos modelos e os nossos sentimentos. Se você chegar num lugar e as pessoas estiverem com aquela cara triste, assim, aquela energia, você sente o ar de chupa-cabra, você se sente chupado e dá vontade de ir para casa, dá sono, vontade de dormir, não está assim, não acontece isso? Isso é porque nós trocamos energias muito mais do que palavras, muito mais do que gestos, muito mais do que ação. Existe uma ação restauradora dos homens da paz, dos seres da paz, que você às vezes não precisa ir para campo, não precisa ir para a rua, não precisa ir para lugar nenhum. Se você tiver uma força vigorosa, um amor verdadeiro, e você puder ficar dentro da sua casa, vibrando em nome da paz, e você conseguir sentir isso verdadeiramente em você, tenha certeza que alguém vai estar em casa, vai estar na rua, e de alguma maneira vai sentir a sua vibração. O maior exemplo disso fazemos ordinariamente quando fazemos orações por alguém. Quando nós fazemos oração, o que é isso? Eu mando uma onda mental de um desejo positivo para alguém que está aqui, ou alguém que já está no além, e esperando que esse alguém receba esta oração. Eu vi essa semana, inclusive, Divaldo contando uma história de um suicida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa história. Alguém viu essa história de Divaldo? Ele contando que ele passou por um acidente e ele viu uma pessoa que tinha se jogado no trilho do trem. E ele anotou o nome da pessoa, levou para casa e orava por esse homem muitos anos. Ele fez isso quase todos os dias. Ele orava muito. E um dia ele estava triste, muito triste, entrou um espírito e disse assim: por que você está triste? Ah, meu irmão, não fale comigo hoje não, que hoje eu estou camacaca. Ele disse: não fique triste. Porque quando você fica triste, eu também fico. A sua energia, a sua alegria é a minha. Eu quero que você fique bem, porque eu amo você verdadeiramente. Eu sou apaixonado por você. E depois ele vai descobrir que esta pessoa, que esse espírito que se comunica com ele, era alguém que já tinha morrido e era justamente o suicida, que estava lá numa situação complicada. Ele disse: eu ouvi o apito do trem vinha, eu sentia meu corpo batendo no trem, passalhando para tudo que é lugar, de gente para tudo que é lado. E aí, de repente, eu estava nessa situação repetidas vezes, quando eu ouvi uma voz me chamando o meu nome. E eu não acreditei inicialmente, depois fui paulatinamente, ouvindo, até que eu me convenci de que alguém rezava por mim, alguém gostava de mim, e estava me pedindo para que eu me levantasse daquela situação de infortúnio, e dessa maneira eu me levantei, e aqui estou, agora para cuidar de você. Não é legal isso? Porque o pensamento verdadeiro, intenso, cheio de emoção, ele chega ao destinatário de uma maneira absolutamente sincera e objetiva. Mas vamos além. Ainda, existe mais uma outra consequência do pensar. É que nosso pensamento é modelador de formas. Então, quando nós pensamos, o pensar que está reverberando no espírito, o espírito pensa, através do corpo, ele se expressa, mas há toda uma contaminação dos campos semimateriais que estão aqui nos envolvendo. Este pensamento vai formar formas, vai dar formas, vai estabelecer formas, e essas formas são tão perfeitas, elas são tão tangíveis, que um vidente pode confundir essas formas com espíritos. Essas são chamadas formas pensamento. A forma pensamento é, ordinariamente, quando nós pensamos, nós modelamos nos campos sutis essas formas. E para a qualidade do pensar, a depender da qualidade do meu pensamento, eu terei uma forma especial. Anne Besant, Charles
Leadbeater, eles vão escrever um livro sobre formas, pensamento, aonde eles trazem os desenhos das formas. Então eles vão mostrar lá a forma do suicida, a forma do pensamento raivoso, a forma de um pensamento, de uma egrégora que foi gerada por uma música clássica. Eles fazem até o pensamento musical. Vocês imaginam só um trio elétrico aqui na Bahia, que tipo de forma o pensamento não vai gerar? E eles fazem isso. Masaru Emoto, que foi um outro cientista, ele fez um experimento com isso a partir da água, que eu não sei também se vocês tiveram a oportunidade de ver. Está na internet. Ele fez o congelamento de água depois que essa água recebia a emanação de um pensamento de qualidade X, boa ou ruim, intensa ou mais fraca. Ele fazia um trabalho de pensamento, de transmissão de pensamento para a água, e a água então depois era congelada, ele fazia um corte desse gelo e botava no microscópio eletrônico. E as formas que eram criadas pelos cristais da água estavam compatíveis com o padrão de vibração do pensamento emanado para a água. Então as formas pacificadas eram lindas, pareciam joias, enquanto que as outras eram totalmente desformes. E aí, qual é a experiência interessante de Masaru Emoto? É que nós somos água, o nosso corpo é água, basicamente em grande parcela é água. E será que isso interfere na água de Masaru Emoto e não interfere no meu corpo? Mais aí uma vez, para a gente pensar um pouco nisso. Quando nós estamos falando de reforma íntima, gente, nós não estamos falando de aspecto moral. Não se fala de aspecto moral quando se fala de modelo, de pensamento, vibração. Você faz um evangelho no lar, o que você está fazendo ali? Você está trazendo uma leitura, uma reflexão de base moral elevada, e com isso você está trazendo uma nova psicosfera para a sua casa. Você está atraindo energia positiva para o seu lar. Se nós tivéssemos realmente ciência disso, como uma profundidade de vida, nós iríamos cuidar da nossa casa com o maior cuidado do mundo. É o lugar que a gente dorme. É o lugar que você bota a cabeça no travesseiro para dormir. Se a pessoa, você tem uma discussão com o marido, com a esposa, quebra o cacete, vai dormir um no quarto, no outro, que energia fica dentro dessa casa? A casa deveria ser, se o nosso pensamento, um lugar inexpugnável. Nós deveríamos entrar em casa e dizer, aqui não, aqui tem que ser protegido. Por quê? Porque nós podemos contribuir negativamente com a egrégora do lar, da casa. Isso não é matéria de fé, isso não é matéria de dogma. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão encontrar uma vasta literatura falando sobre este assunto na internet e nas livrarias. Existe matéria de ciência explicando que a força do pensamento tem ação no mundo material e tem também ação no mundo sutil. O que acontece quando eu desejo mal a alguém, por exemplo? Quando eu desejo mal a alguém, a minha forma de pensamento ela é horrorosa, ela tem a forma do meu pensamento negativo. E ela é direcionada para a pessoa para quem eu direciono o meu pensamento. Ela vai até o sujeito, como se fosse uma carta que eu vou mandar entregar a ele, uma bomba. É chamada de um dardo de psicotron. Hernando de Guimarães Andrade chamava isso de psicotrons. Vai sair um dardo da sua cabeça em direção a uma pessoa. E vai chegar na psicosfera da pessoa. Mas vai fazer mal àquela pessoa? Depende. Se a pessoa estiver com a vibração compatível com a energia que lhe foi transmitida, ela vai sentir isso e, claro, vai perceber que você mandou essa energia. É a comunicação que ordinariamente nós temos. Mas, se por outro motivo a pessoa estiver numa boa, num outro padrão vibratório, essa força, essa energia, ela vai começar a se dissipar em volta do destinatário. E ela retorna à fonte para recarga. E você, sem querer mais, se lembra daquela pessoa que você pensou outro dia, e você não sabe por que está lembrando de novo, volta aquele mesmo assunto, e você volta a dar nova carga àquela força, e ela vai de novo e fica rodando.
Cada vez que você faz isso, você dá força a essa forma de pensamento. Cada vez que quando ela chega no destino e o cara recebeu, ele vai botar a energia dele em cima daquela mesma entidade e aquela entidade compartilhada tem a força dos dois pensamentos, é algo maior que vai voltar para mim e que vai ir para ele e nós dois estamos embrincados num pensamento e isso chama-se auto-obsessão. O nome disso é auto-obsessão. Nós vamos começar a circular em nós energias do nosso próprio psiquismo gerados pelas nossas emanações psíquicas negativas. Cuidar do pensamento é medida profilática de saúde mental, gente. Não é matéria de religião, é saúde mental, é saúde física, é alegria, é bem-estar. Então, olhar o pensamento é tudo de bom. E aí, uma pessoa disse para mim, mas Paulo, não dá para controlar pensamento. Tem uma estatística que diz que são 97 mil pensamentos por hora, por dia, alguma coisa assim por dia. 97, quem contou, eu não faço a menor ideia como é que conta isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 150, não faço a menor ideia como é que conta isso. Mas alguém contou esses pensamentos. O fato é que não seja 90, seja 60 mil, é muito. A gente não consegue controlar o pensamento. E aí me ensinaram uma fórmula que eu queria compartilhar com vocês, que é muito bacana. Ele diz assim, o pensamento não é seu. Não é seu. Qualquer coisa que passar na sua cabeça não lhe pertence. Olha que negócio legal. Passa a ser seu quando você se apropria dele. Quando você toma para você, ele agora é seu. Você pensou, não se apropriou, do mesmo jeito que ele chegou, ele vai embora. A minha irmã tem uma atividade curiosa. Ela diz assim, minha vida está tão boa hoje, eu estou tão feliz que estou até com medo. Porque quando eu fico assim bem hoje, amanhã acontece uma coisa para eu ficar triste. Existe isso? Não. É real isso? Não. Tem fundamento isso? Não. Ela sentiu isso? Sentiu. Mas ela só vai ter os efeitos disso se ela se apropriar disso, porque isso vai começar a mexer no corpo dela, vai começar a mexer no emocional dela, vai começar a movimentar todo o sistema endócrino dela em nome do medo, da ansiedade e da angústia. Se ela não se apropriar desse pensamento, ele vai embora que nem um passarinho. E quando você pensar que não, você não tem mais esse pensamento. Os meditadores estão habituados a fazer isso, porque quando você senta para meditar, que você, vou fechar o olho e vou meditar, e começa a vir pensamento, borboleta, vem o elefante cor-de-rosa, vem tudo que você não quer pensar, vem, mas você deixa vir, não pega o pensamento para você, porque ele não é seu, ele está passando como os carros na avenida, e você não precisa pegar esse pensamento e se apropriar deles. É uma boa maneira de você controlar o padrão vibratório do seu pensamento. Outra maneira de fazer isso, controlar a leitura que você faz. Então, se você vai ler uma revista, por exemplo, de um teor edificante, claro que o seu pensamento é outro, você vai pensar em outras coisas, vai pensar em outros valores. Mas se você quiser, por exemplo, dormir com a televisão ligada, num filme que só tem tiro, pá e grito, paciência, mas sua noite não vai ser boa e a companhia que você vai ter vai ser menos ainda. É claro que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente vibra, tudo aquilo que a gente emana, promana, a gente atrai. E é dessa maneira que a gente está acompanhado de espíritos o tempo inteiro, nos influenciando e nós também influenciando uns aos outros. Então, se nós queremos realmente mudar o planeta, precisamos começar a mudar a nós outros, mudar o padrão do nosso pensamento, do nosso psiquismo, para que as nossas casas melhorem, para que as nossas famílias melhorem, para que as nossas comunidades melhorem, para que o nosso trabalho melhore, tudo melhore a partir da mudança no padrão do pensamento. Porque essas formas, elas são reais, elas existem, elas, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não faça nenhum esforço, elas existem. Existem pessoas que usam as formas de pensamento de uma maneira curiosa. Eles chamam de mensageiro, por exemplo. Eles podem criar uma forma, mandar fazer uma função e aguardar o retorno. Vá lá na casa de fulano e veja o que fulano está fazendo. Eles conseguem fazer isso, os grandes, os mentalizadores de alta estirpe, eles conseguem fazer isso.
Eles têm uma capacidade de fazer isso. Então, nós não sabemos fazer isso. Nós não temos a menor ideia do que é isso. O que é que a gente tem que fazer? Tomar cuidado para o nosso pensamento não se voltar contra a gente, não se voltar contra o nosso corpo, contra a nossa vida, contra a nossa alegria, contra a energia que circunda a nossa existência. Nós somos agentes da nossa própria existência. Nós somos os criadores do nosso próprio cenário. Nós somos os criadores do nosso próprio ambiente, do ambiente que a gente vive. É muito melhor viver num lugar legal. Diga se não é verdade. Você chegar em sua casa e sentir aquela energia boa. Você chegar no trabalho e sentir uma energia boa. Muitas pessoas dizem assim, eu entro num centro espírita, que energia boa. Claro que é uma energia boa. Se ali dentro as pessoas estão fazendo oração, se as pessoas estão pensando bem, se as pessoas estão pensando na caridade, se as pessoas que entraram ali para trabalhar, botaram as asinhas nas costas e estão falando tudo da bondade, do amor e de Jesus, é claro que a egrégora é boa. Mas ao contrário, se você for num lugar onde ali só tem sofrimento e dor, a energia é ruim. Um amigo meu, que era um sensitivo, ele não sabia que era médium, trabalhava no hospital e adoecia sistematicamente. Ele não tinha nenhum tipo de contato com os doentes, trabalhava na área de informática, mas vivia doente, cada doença uma pior do que a outra, até o dia que ele saiu do hospital. Quando ele saiu do hospital, ele ficou bom. De forma contrária, porque quando a gente entra no hospital fica bom, né? Ele ficou bom quando saiu, porque a energia dos doentes do hospital adoecia ele, tamanha a unidade de captação que ele era. Assim somos nós, gente. A gente não sabe o que a gente é, a gente não sabe o tamanho do nosso rádio, da antena, a gente tem que ficar ligado e prestar atenção, porque o nosso padrão vibratório pode representar para nós a nossa alegria ou a nossa desdita. Vamos pensar nisso, fiquem com Deus, que assim seja.